Muito bem, bom dia. Sejam bem-vindos, meus alunos do primeiro ano da administração, turmas 1 e 2, né? Muito bem-vindos a essa aula do dia 17 de novembro, tá? Me desculpem aí o atraso. Hoje a gente está iniciando a segunda etapa, né? A primeira etapa encerrou semana passada e hoje, pelo calendário acadêmico, a gente já está iniciando a segunda etapa. Alô, pode falar? I was just joking. Opa, não entendi, mas deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat que alguém queira perguntar. Deixa eu ver. Se tiver com dificuldade, pergunta lá no chat, tá? Se tiver com dificuldade do som aí. Muito bem. Então, como eu estava dizendo, hoje a gente inicia a segunda etapa. Vou direto lá para o nosso, vou compartilhar direto lá o cronograma. Deixa eu compartilhar minha área de trabalho. Só um minuto. Deixa eu só fazer um negócio aqui, só um minutinho, espera aí. Deixa eu... deixa eu só atualizar uma... Só um minutinho, estou atualizando aqui uma... Só um minutinho, gente. Eu troquei de computador, estou apanhando aqui, igual um condenado aqui. Espera aí. Só um minutinho. Cronograma da segunda etapa. Vou colocar também a apostila. Cadê a apostila? Ligações químicas, apostila. Salvou assim? Ela salvou de um jeito... Bom. Também na apresentação. Muito bem. Tá. Então, retornando aqui para vocês, eu vou compartilhar a minha tela. Vou compartilhar a minha tela com vocês. Deixa eu ver. Compartilha. Deixa eu ver aqui. Estão enxergando aí o cronograma, né? Então, todo mundo está vendo o cronograma, não é isso, gente? Então, beleza. Está aí o nosso cronograma da segunda etapa. Tem algumas informações importantes aqui, tá? Essa segunda etapa começou ontem. Ela começou ontem. Nós iniciamos hoje com o capítulo 4, que é o capítulo Ligações Químicas, e hoje a gente avança até ligação iônica, que é o primeiro tipo de ligação. Aí depois, lá no dia 24, a gente já vai dar continuidade às ligações químicas, lá com ligação covalente. Na semana seguinte, que é a semana de 29 de novembro até 4 de dezembro, essa semana, pelo calendário aprovado pelo Conselho Acadêmico, é a semana dedicada à recuperação da primeira etapa. Então, essa semana aí não tem aula síncrona, não tem aula na quarta-feira, tá? Na quarta-feira aí do dia 1º de dezembro, aí nós não teremos aula. Por quê? Eu deixei livre, eu estou obedecendo o calendário nosso, tá? Eu deixei livre para que vocês
se dediquem à recuperação, né? Não, estou falando da química, não. Na química, vão ser poucos alunos que ficarão de recuperação. Ainda bem, né? É pouca gente que vai pegar a recuperação na química, mas vocês não têm só a química de matéria, né? Tem a matemática, tem a história, tem não sei o quê, né? Geografia, inglês, né? Então, essa semana nós não teremos nenhuma atividade na química, tá, gente? Na química, não sei nas outras matérias. Aí, no dia 8 de dezembro, a gente continua o capítulo Ligações Químicas, mas eu estava olhando hoje mais cedo, lá no calendário acadêmico, eu não sei se vocês tiveram acesso ao calendário acadêmico, ele está lá na página do campus, tá? Você entrar lá no IFMG Ouro Preto, está lá, o calendário. Esse dia aí é feriado. O dia 8 de dezembro é feriado. Lá está escrito com o nome de ponto facultativo. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos ter aula normal, aqui no dia 8, tá, gente? Então, nesse dia 8, a gente vai ter aula normal, tá? E, ao invés da gente ter aula, aí eu vou transferir esse ponto facultativo, que é o feriado, eu vou transferir do dia 8 para o dia 15. Então, aqui no calendário consta a aula no dia 15, mas nós não teremos essa aula do dia 15. Por quê? Eu vou trocar. Eu vou pegar o feriado do dia 12 e jogar para o dia 15 de dezembro. Então, 8 de dezembro vai ter aula normal, tá? Lá no calendário fala que é ponto facultativo, sem problema. Mas nós vamos ter aula normal e eu vou julgar o feriado para o dia 15. Então, a nossa última aula em dezembro é no dia 8. O último dia de aula nossa em dezembro vai ser no dia 8, porque dia 15 é feriado para nós. Eu vou, repetindo, né? Eu vou fazer uma troca. 8 passa para 15. Ok, gente? Aí esse assunto aqui do dia 15, a gente já fala nele lá no dia 8, sem problema. Eu vou avisar vocês, tá? Vou mandar um aviso pelo Moodle para todo mundo, por e-mail, aquele e-mail automático lá do Moodle, falando dessa troca, tá? Mas já ficam já sabendo. 8 de dezembro tem aula, 15 não tem. Beleza? Aí no dia 8 a gente abre o questionário. No dia 8 a gente termina o capítulo, olha lá, no dia 8 aqui, ó, a gente termina o capítulo, nesse dia a gente termina o capítulo, e no mesmo dia, no dia 8 de dezembro, a gente já começa, já vai ter a abertura do questionário Ligações Químicas, ok? Tá claro isso aí? Tá? Beleza? Então, aí, todo mundo sabe, acho que nós conversamos isso semana passada, né? No dia 21, termina o semestre letivo, tá? No dia 22, começa o recesso, 22 de dezembro, começa o recesso, tá? E, na sequência do recesso de final de ano, vem as férias, né? Então, nós estaremos em férias, graças ao bom Deus, né? Estaremos em férias, todo mundo merece um descanso, né, gente? Até o dia 17. 18, terça-feira, recomeça. Nós, então, na quarta-feira, dia 19, a gente dá continuidade à segunda etapa, né? Aí já começando um outro capítulo, já começando o capítulo Funções Químicas. Beleza? Tá entendido? Tá? Alguma dúvida? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos lá. Direto para a nossa apresentação lá de ligações químicas. Aí é a seguinte
Além essa apresentação aqui, isso é um rascunho, é um resumo, ele já está lá, no bloco lá do capítulo 4, tá? Do Moodle, o PDF, e esse aqui também, tá? Esse aqui também, que é a apostila do capítulo 4. Essa apostila também está lá, tá? Essa apostila aqui, ó, apostila do capítulo 4, ligações químicas. Olha lá. Já está lá no bloco lá do capítulo 4. Inclusive, gente, eu queria sugerir para vocês o seguinte, de hoje até a próxima quarta-feira, até o dia 24, peguem essa apostila, a apresentação também, mas a apresentação ela está mais resumida, é um resumo, tá? Peguem essa apostila lá e deem uma lida na apostila ao longo dessa semana, aí, no final de semana, não sei, cada um tem a sua programação, né? Cada um tem o seu planejamento, né? De estudo, né? Aquele plano de estudos, tá, né? Porque no ensino remoto a gente tem que planejar o estudo, né? Mas o que eu estou sugerindo para vocês é vocês pegarem essa apostila aí e darem uma lida cuidadosa nela, tá? Não precisa preocupar muito, não, mas faz uma leitura cuidadosa, né? Atenta, principalmente na ligação iônica e na ligação covalente, nas duas primeiras ligações, tá? Para vocês chegarem na próxima aula já com alguma informação, né? Com alguma base. Ok, gente? Então, vamos lá. Essa palavra, essa aqui, ó, ligação, tá? Vem de um verbo que é o verbo ligar. Ligar significa o quê? Ligar significa juntar, significa associar, significa unir, né? Significa unir. Então, o que a gente vai estudar agora nesse capítulo 4? Nós vamos estudar por que e como que os átomos se ligam. Por que e como os átomos se unem uns aos outros para formar as substâncias químicas. Então, a gente sabe, né, gente, que na natureza existem diversos materiais formados pelos elementos químicos. Sal de cozinha. Sal de cozinha, o sal marinho, né, é o NaCl, é o sódio ligado no cloro. Por que existe essa substância NaCl e por que é NaCl e não NaCl2? Por que é NaCl e não Na2Cl5, por exemplo? Tem um motivo, né? Água. A molécula da substância água, todo mundo conhece, ainda bem, né? Nós temos água, né? Estamos fazendo de tudo para poluir as águas do planeta, mas ainda bem que a gente ainda tem água de boa qualidade. No Brasil, então, né? Tem muita água de boa qualidade. A molécula de água é uma molécula bem simples. Aqui a representação dela, aqui, ó, tá? É um átomo de oxigênio, aqui, ó, esse aqui, né? Esse aqui, e 2 átomos, olha lá ela, e 2 átomos de hidrogênio, acabei rabiscando tudo ali, né? Tá? E 2 átomos de hidrogênio, olha lá, H2O. Por que a molécula de água é H2O e não HO? E não H3O7? Tem um motivo, né? Tá? Então, o que nós vamos estudar agora são as ligações químicas. E o que são as ligações químicas? São as forças que mantêm unidos os átomos dos elementos químicos. Então, os átomos dos elementos, a gente conhece esses elementos, né? Nós acabamos de estudar um capítulo chamado tabela periódica, tá? Então,
A gente sabe que tem 90 elementos químicos naturais, né? Começa lá no hidrogênio, na tabela, todo mundo tem a tabela na cabeça aí, mais ou menos, né? Começa lá em cima, na esquerda, com hidrogênio, e vai caminhando para a direita e vai descendo, tá? São os chamados elementos naturais, são 90. Aí quando chega no urânio, do urânio para frente, os elementos são todos artificiais. Aí, mas não importa. Os materiais naturais ou os materiais artificiais, os seus átomos são ligados por meio de forças, que unem esses átomos, tá? É isso que a gente vai estudar agora. Assim como também por meio de forças que unem as substâncias. Olha lá. Por que, por exemplo, o estado físico da água na temperatura ambiente é líquido? Se for uma temperatura mais alta, a água passa para o estado de vapor. Então, tem um motivo também, né? Por que a ligação metálica, por que os metais, por exemplo, uma barra de ferro, um pedaço de cobre, um anel de ouro, por que os metais são sólidos? Tem um motivo para isso também, né? Ok, gente? Muito bem. Então, vamos seguir em frente. Opa, deixa eu ver aqui. Aqui, isso acabamos de falar, né? Acabamos de falar. As substâncias, né? Sejam elas naturais ou artificiais, elas existem devido à capacidade quê? Dos átomos, dos diferentes elementos químicos, de se unirem, de se combinarem, de se ligarem uns aos outros. Esse é o estudo das ligações químicas. Por que o sódio liga no cloro? Por que o hidrogênio liga com o oxigênio? Por que o cálcio liga com o flúor? E assim sucessivamente, né? Ok, gente? Muito bem. Existem basicamente 3 tipos de ligações químicas, tá? De maneira bem simples. A ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. E existem também ligações entre moléculas. São as chamadas, eu acabei marcando aqui, ó, são as chamadas ligações intermoleculares. São aquelas entre moléculas. E existem as ligações entre átomos, que são a iônica, a covalente e a metálica. Bom, vamos em frente. Vamos começar pela iônica. Só que antes de começar, lá pela ligação iônica, esses dois químicos aqui, ó, Lewis e Kossel, esses caras aí, eles observaram o seguinte: eles observaram que tem um grupo de elementos, isso foi no século passado, lá no século XX, né? Já no início do século XX, eles observaram que alguns elementos da tabela não, olha o termo que eu estou usando, não formam ligações químicas. Observaram que os gases nobres, vamos lembrar onde estão os gases nobres lá na tabela? Os gases nobres lá na tabela estão lá do lado direito da tabela, aquela última coluna, né, do lado direito. E por isso que esses gases, neônio, argônio, criptônio, o criptônio aqui na figura aqui, ó, tá? Por isso que eles são chamados de gases nobres. Eles não formam ligação química. Aí o que eles observaram? Observaram o seguinte, que esses elementos químicos, os gases nobres, eles têm 8 elétrons na última camada eletrônica. Então, fazendo a distribuição eletrônica, nós aprendemos isso lá no capítulo passado, estão lembrados? Aquela distribuição do Linus Pauling, né? Então,
Os gases nobres, eles têm uma característica interessante. É essa aqui, ó. Eles possuem 8 elétrons no último nível eletrônico da eletrosfera. E os gases nobres, eles são estáveis. Eles são estáveis. O que significa isso? Eles não têm necessidade de formar ligação química com nenhum outro átomo. Aí, imediatamente, esses dois aqui, espertos cientistas que eles são, associaram uma coisa com a outra. Associaram estabilidade com número de elétrons. E criaram a chamada teoria do octeto. O que eles disseram sobre a teoria do octeto? Disseram o seguinte, que os outros átomos dos outros elementos, hidrogênio, sódio, potássio, cloro, ferro, magnésio, os outros que não sejam gases nobres, tá? A tendência deles era perder elétrons ou ganhar elétrons, perder ou ganhar, na última camada, sempre na tentativa de ficar com 8 elétrons. Então, um elemento químico, por exemplo, que tenha um elétron na camada de valência, a tendência dele vai ser perder esse elétron, porque a sua penúltima camada, a imediatamente interna, estava com 8. Então, ele tinha 1 na última, 8 na penúltima. Ele perdendo esse 1, ele passa a ter 8 na última. Então, alguns elementos tendem a perder elétrons. Já outros elementos, a tendência é ganhar elétrons. E isso, na tabela periódica, fica bem claro, tá? Vocês estão lembrados daquelas propriedades periódicas? Estão lembrados? Tem uma propriedade lá chamada eletronegatividade. Tá? E tem uma contrapartida chamada eletropositividade. Lá na tabela periódica, vamos imaginar a tabela aqui. Eu tenho aquele grupo dos elementos situados no centro da tabela e do lado esquerdo são os metais, né? Esses, a tendência deles é perder elétrons. Já os não metais, aqueles situados do lado direito da tabela, cloro, oxigênio, flúor, aquela turminha lá do cantinho, lá, né? No canto superior direito, lá da tabela, essa turma aí dos não metais, a tendência deles é ganhar elétrons. Eles são muito eletronegativos. Agora, tudo isso acontece por causa disso aqui, ó. Para ficar com quantos elétrons na camada de valência? Para ficar com 8. Então, alguns do lado esquerdo perdem para ficar com 8, outros do lado direito da tabela ganham para também ficar com 8. Ou seja, na tabela periódica, todo mundo morre de inveja, do gás nobre, dos gases nobres. Todo mundo quer ficar igual ao gás nobre. Todo mundo quer ter 8 elétrons na camada de valência, no último nível. Sabe por quê? Por causa disso aqui, para atingir a estabilidade. Bom, então vamos seguir em frente aqui, quer ver? Olha lá, olha que bacana essa tabelinha aqui, ó. Deixa eu aumentar isso aqui, peraí. Um pequeno. Opa. Será que vai dar? Tendência dos... Ih, ficou errado aqui. Tem um DAS aqui. Esse DAS aqui não tem aqui, não. Tem um DAS aqui. Essa rascunha aqui, eu recebi de uma outra professora, não é nem da escola mais, e eu esqueci
ela me mandou o PDF e eu esqueci de fazer uma revisão. Deixa eu ver aqui na apostila. Vamos lá na apostila. Tá vendo que a apostila está mais... A apostila, o texto está melhor, tá mais detalhado. Então, é aquilo que eu falei para vocês, tá? É pegar essa apostila para dar uma lida nela. Olha lá. Aqui, vamos pegar de novo aqui. Teoria do octeto. Estava lá na apresentação. Olha lá, teoria do octeto. Mas vamos lá na apostila. Teoria do octeto. Olha lá, o que diz a teoria do octeto? Está aqui, ó. Os átomos dos elementos químicos, olha lá, ligam-se uns aos outros, é a teoria daqueles dois lá, do Cossel e do Lewis, né? Na tentativa de completar a camada de valência, o nível energético da eletrosfera mais distante do núcleo, né? Com quantos elétrons? Com 8 elétrons. À semelhança dos gases nobres. Então, é o que eu disse agora há pouco. Todo mundo morre de inveja do gás nobre. Todo mundo quer ficar igual ao gás nobre, quer ficar com 8 elétrons na camada de valência. Por que isso? Por causa dessa palavra aqui. Por causa da estabilidade. Ok, gente? Aí essa tabelinha aqui, ó, tá melhor para a gente enxergar do que aquela lá do rascunho. Então, veja o que está escrito aqui. Ó. Ao formar compostos, tá? Ao formar compostos, os átomos, os diferentes átomos, tá? A tendência deles vai ser o quê? Vai ser perder elétrons ou ganhar elétrons, de tal forma que a sua eletrosfera vai ficar semelhante à eletrosfera do gás nobre. Então, no fundo, é isso, é alcançar a estabilidade. Tá? Então, esse quadro aqui resume para nós essa tendência, esse quadrinho aqui. Eu salvei essa versão aqui, ela ficou toda marcada, mas dá para a gente acompanhar, numa boa. Né? Então, esse quadro traz somente os elementos das colunas A. Todo mundo está lembrado lá na tabela onde são as colunas A, não é isso? As colunas 1A e 2A estão lá do lado esquerdo da tabela. 1A são os metais alcalinos. Lítio, sódio, potássio, né? Essa turma aí. 2A são os metais alcalino-terrosos. 3A, já está mais no meio da tabela, é a coluna do alumínio. Estão lembrados do alumínio? Tá? Então, essas 3 primeiras colunas aí, colunas A, são metais. Metais alcalinos, metais alcalino-terrosos, né? É a turma lá do cálcio, do magnésio, né? São os alcalino-terrosos. E a coluna 3A é a coluna do alumínio, né? Lá no meio da tabela. Esse pessoal, tá? Se a gente fizer a distribuição eletrônica, dessas 3 primeiras colunas, 1A, 2A e 3A, aquela distribuição lá do Linus Pauling, tá, gente? A gente vai perceber que lá na coluna 1A, aqueles elementos químicos, lítio, sódio, potássio, vão ter um elétron só na última camada. Então, a tendência deles... qual é o objetivo? Não é ficar com 8? Para eles, para esses aqui da coluna 1A, que tem um elétron na camada de valência, energeticamente falando, é mais fácil perder um elétron do que ganhar 7.
Então, para o lítio, sódio, potássio, aqueles lá da coluna 1A, quando eles formam ligação química, eles perdem elétrons. Na verdade, perdem um elétron, tá? Olha lá, um eletrinho. E quando isso acontece, dão origem a um íon, a um cátion de carga positiva, porque o elétron tem carga negativa. Na hora que perde o elétron negativo, a espécie química assume uma carga positiva, é o que a gente chama de cátion. E assim sucessivamente, quer ver? Lá na coluna 2A, berílio, cálcio, magnésio, aquela turma lá da coluna 2A, eles têm 2 elétrons na camada de valência. Se eles têm 2 elétrons na camada de valência, energeticamente, é mais fácil para eles perderem 2 do que ganhar 6 elétrons. Não se esqueçam que o objetivo é sempre alcançar 8 elétrons na última camada. Então, quando, por exemplo, o cálcio... Vamos pegar o magnésio. Se a gente fizer, o magnésio é da coluna 2A. Se a gente fizer a distribuição do magnésio em camadas, vai dar assim, ó, 2, 8, 2. Então, o magnésio tem 3 camadas eletrônicas. A primeira com 2 elétrons, a segunda com 8, a terceira com 2. Então, vejam que o magnésio, a penúltima camada tem 8 elétrons. A última tem 2. Então, na hora que o magnésio vai formar uma ligação química, para ele é mais fácil perder esses 2, que aí a sua última camada passa a ser aquela com 8 elétrons. Então, o objetivo não é ficar com 8 elétrons. Então, para ele é mais fácil, para os elementos da coluna 2A, estou falando não é só para o magnésio, não, qualquer um da coluna 2A, cálcio, qualquer um. É mais fácil para ele, por ter 2 elétrons na última, perder 2 do que ganhar 6. Então, a tendência deles é perder 2. Olha, eles perdem 2. A tendência é perder 2. Aí, aquela espécie química formada vai ter uma carga resultante de 2 cargas positivas. Vai dar um cátion, porque perde 2, origina um cátion de carga mais 2. Ok? E assim vai. Alumínio. Alumínio está na coluna 3A. Gente, nós estamos analisando aqui só as colunas A. Nós não vamos analisar agora as colunas B. Lembra das colunas B? Aquelas na meiona da tabela ali, da meiuca ali? São chamados elementos de transição. Nós não vamos analisar agora os elementos de transição, tá? Vamos simplificar só com os elementos representativos. O alumínio, aqui, ó, lá na coluna 3A, se ele está na 3A, ele tem 3 elétrons na camada de valência, 3 elétrons na camada de valência, tá? A tendência deles, a distribuição dos elétrons do alumínio é assim, ó, 2, 8, 3. 2, 8, 3. Para o alumínio é mais fácil perder 3 do que ganhar 5. Né? Então, quando o alumínio perde 3, ele perde essa camada, e aí a sua última camada passa a ser aquela com 8. 2, 8. Nesse caso, ele perde 3 elétrons, ele perde, e dá origem a uma espécie química, um cátion, de carga mais 3, tá? A coluna 4A, gente, é um caso, a coluna 4A é um caso à parte. Por quê? Porque os elementos da coluna 4A, eles têm 4 elétrons na camada de valência. Se eles têm 4 elétrons na camada de valência, vocês estão percebendo que 4 está exatamente no meio, de 4 até 8. Então, dependendo do elemento químico,
os seus átomos podem ou perder ou ganhar. Por exemplo, na coluna 4A, o elemento que está lá em cima é o carbono. Tá? A tendência do carbono não é perder elétrons. Aí, à medida que a gente vai descendo, carbono, silício, aí vem o estanho, chumbo, aí o caso do chumbo já é perder. Tá? Então, essa coluna 4A também é um caso particular, não vamos preocupar com ela agora não. Tá? Nós vamos nos ater às colunas 1A, 2A, 3A, 6A, 7A, ok? Coluna 5A. 5 elétrons na camada de valência. Opa, agora já mudou de figura. Para esses elementos, qual que é o objetivo deles? Não é ficar com 8 na última camada? É. Se o objetivo é ficar com 8 na última camada, o que é mais fácil? Perder 5 ou ganhar 3? Ganhar 3. Então, esses elementos da coluna 5A, o A aqui ficou pequenininho, gente, ó, o Azinho ali, ela deu um erro ali, não tem importância não. A tendência deles é ganhar 3 elétrons. É dar origem a uma espécie química de carga negativa 3 vezes, porque ao ganhar 3 elétrons, aquela espécie química que a gente chama de ânion, vai ter carga negativa 3 vezes. Então, estão percebendo? Perde elétron, fica com carga positiva. Olha lá, perde elétron, carga positiva. Perde, carga positiva. Agora, se ganha elétron, a carga resultante vai ser negativa. Aqui na coluna 6A, ó, na coluna 6A, o exemplo mais importante aí é o oxigênio, tá? O mais importante da coluna, não só da coluna 6A, mas eu diria que quase da tabela toda. O oxigênio está presente no ar atmosférico, nas rochas, nos minerais, na água, né? Nos seres vivos, nas proteínas. Então, o oxigênio é um elemento importantíssimo, né? E ele está nessa coluna 6A, o oxigênio. O oxigênio tem 6 elétrons na sua camada de valência. A distribuição do oxigênio é 2, 8, 6. Então, a última camada do oxigênio tem 6 elétrons. O que é mais fácil para ele, energeticamente falando? Perder 6 ou ganhar 2? É claro que é ganhar 2. Então, quando o átomo de oxigênio ou do enxofre, o enxofre está aí nessa coluna também, né? Vai formar uma ligação química, o que vai acontecer com esse átomo? Ele vai ganhar 2 elétrons. Aí vai dar origem a um ânion, porque ganha 2 elétrons, dá origem a um ânion de carga negativa 2 vezes. E, finalmente, aliás, quase, lá na coluna 7A, o exemplo mais importante é o cloro, tá? É o cloro. Tem 7 elétrons na camada de valência, 7 elétrons na camada de valência. A tendência deles é perder 7. A distribuição do cloro é assim, ó, 2, 8, 7. 2, 8, 7. O que é mais fácil para o cloro? Ganhar 1 elétron ou perder 7? É ganhar 1. Então, não só o cloro, o flúor também, né? Então, esses elementos da 7A, com 7 elétrons na camada de valência, a tendência é ganhar 1 elétron. Aí vai dar origem a uma espécie química de carga resultante menos 1, é o que a gente chama de ânion. Olha aqui que interessante, ó. O cloro, a tendência é ganhar 1 elétron. Olha lá. Aí ele fica menos 1. O sódio, a tendência é perder 1 elétron, lá no lado esquerdo. Então, ele forma um cátion mais 1. Ô, gente, o sódio quer perder
Do lado de lá. O cloro quer ganhar. Junta a fome com a vontade de comer. Sódio querendo perder um, e o cloro querendo ganhar um. Aí dá origem. Então, esse átomo de sódio transfere um elétron para o átomo de cloro. Fica positivo, o sódio, olha lá. O cloro fica negativo. Aí, todo mundo sabe lá da física, né, que positivo atrai o quê? Atrai negativo, né? Quer ver? Vamos descer aqui para ver? Vamos descer aqui? Bom, antes da gente continuar, nós agora vamos escrever as ligações químicas usando essa notação, a chamada notação de Lewis. O que é a notação de Lewis? A notação de Lewis é o seguinte, vocês estão percebendo que, para nós, vamos voltar aqui na tabelinha anterior, essa informação aqui é muito importante, é o número de elétrons na camada de valência. E perceberam que não precisa fazer a distribuição eletrônica, basta localizar o elemento na tabela. Se o elemento está na 1A, ele tem quantos elétrons de valência? 1. Se está na 2A, 2. Na 3A, 3. Na 4A, 4. Na 5A, 5. Na 6A, 6. Na 7A, 7. Então, gente, basta que a gente saiba a posição do elemento na tabela, a gente sabe quantos elétrons aquele elemento, o seu átomo, né, possui na camada de valência. É o número da coluna. Coluna A, né? Tá? Aqui, o gás nobre, não. O gás nobre é 0, né? Aqui, ó. Tá vendo que tá tudo para baixo, aqui tá tudo zerado, né? Não tende nem a perder e nem a ganhar, né? Então, se você conhece, o sódio está na 1A, tá, 1 elétron. O cloro está na 7A, 7 elétrons. Então, gente, com base nessa informação, nós vamos começar agora a representar graficamente. O que é isso? A escrever as ligações químicas. E uma das maneiras é essa aqui, ó, a chamada fórmula de Lewis ou notação de Lewis. Como é que a gente escreve o símbolo? Não está aí não, mas também é chamado de símbolo. Isso aqui, o que está aqui, ó, notação de Lewis, também é chamado símbolo de Lewis. O que é o símbolo de Lewis? É quando a gente representa, olha lá, ó, os elétrons da camada de valência. Então, olha aqui que interessante, ó. O símbolo de Lewis do átomo de hidrogênio. Qual que é o símbolo do hidrogênio? O símbolo do hidrogênio é o H. Aí, o que eu sei que o hidrogênio, a gente sabe que o hidrogênio está aqui, ó. O hidrogênio está aqui, ó. Se o hidrogênio está na coluna 1A, ele tem quantos elétrons na camada de valência? 1. Aí você vem cá, ó, coloca uma bolinha aqui, ó. Não significa, gente, que o elétron é uma bolinha, não, tá? Então, quando a gente escreve isso aqui, ó, quando a gente escreve isso, essa maneira de escrever chama-se símbolo de Lewis ou notação de Lewis. É o símbolo do elemento e o seu número de elétrons da última camada. Olha aqui o hélio, ó. O hélio, tá? É um gás nobre, ele é uma exceção aos gases nobres. Ele tem 2 elétrons na sua camada de valência. Já, olha o nitrogênio aqui, ó. Olha o nitrogênio, ó. Opa. O nitrogênio tem 5 elétrons na sua camada de valência. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Olha o carbono, ó. 1, 2, 3, 4. Lembra lá na tabelinha lá em cima? Olha lá o carbono aqui, ó.
Então, olha lá. Coluna 4A, 4 elétrons. Olha lá, olha ele aí, ó. 1, 2, 3, 4. Olha aqui o flúor. Olha, o flúor está aqui, ó, 7A. Se ele está aqui, tem 7 elétrons na camada de valência. A tendência dele é ganhar 1. Como é que eu represento a notação de Lewis? Escrevo o símbolo do flúor e os elétrons da camada de valência. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, está acabando, tá, gente? 2 minutinhos. Vamos lá para a ligação iônica. Olha aqui o conceito de ligação iônica. É aquela ligação que ocorre entre átomos de metais. Aonde estão os metais? Da coluna do alumínio, lembra lá da coluna do alumínio para a esquerda, tá? Do alumínio para a esquerda. Vamos voltar lá na tabelinha? Aqui, ó. É do alumínio para cá, ó. 1A, 2A, 3A. Ok? Tá? 1A, 2A, 3A. Então, esses elementos, a tendência deles é perder elétrons. São os metais. Já os não metais, principalmente 6A e 7A, olha lá, oxigênio, cloro, tá? A tendência deles é ganhar elétrons. Olha lá. Então, que é uma ligação iônica? É uma ligação entre íons. Olha aqui esse comentário, ó. O metal, aqui o sódio, ó, ele é eletropositivo, a tendência dele é perder elétrons, olha lá, ceder elétrons. Ele cede elétrons ao não metal, que no caso aqui é o cloro, desse exemplo, o primeiro exemplo, tá? O não metal é eletronegativo. Quando isso acontece, vamos pegar aqui embaixo, ó. Tá vendo esse símbolo aqui, ó? Esse símbolo aqui é o símbolo de Lewis, não é não, gente? Olha lá. É o sódio com 1 elétron na camada de valência. Ele, ao se ligar com cloro, olha lá, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qual que é a tendência? A tendência é o sódio doar e o cloro receber. Por quê? Porque o sódio está lá do lado esquerdo da tabela, é um metal. O cloro está lá do lado direito da tabela, é um não metal. Então, como é que eu represento a ligação iônica? Desse jeito aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Ó. O que a gente faz? A gente escreve o símbolo de Lewis do metal com os seus elétrons da camada de valência, no caso do sódio é 1. O símbolo de Lewis do ametal, do não metal, no caso do cloro é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque ele está na coluna 7A. E a gente já sabe que o metal, olha lá, ó, perde elétrons para o não metal. Aí a gente apresenta assim, ó, aqui, ó. Aqui, ó, a gente apresenta desse jeito aqui, ó. Uma setinha, o sódio doando elétrons para o cloro. Vejam que o cloro aqui está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Quando o sódio doa elétron para ele, doa 1, o cloro, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando isso acontece, o sódio dá origem a um íon de carga positiva, um cátion. O cloro dá origem a um íon de carga, aquela, de carga negativa, um ânion. E aí a gente sabe, né? A gente sabe, lá da física, que partículas de sinais opostos, positivo e negativo, olha lá, positivo, negativo, a tendência deles é se atraírem.
Então, esse íon positivo, o cátion, atrai eletrostaticamente o cloro negativo. Olha lá, aqui, eu leio aqui, ó. Olha lá, marquei lá, ó. Os dois íons, o cátion e o ânion, o cátion positivo, o ânion negativo, eles se atraem eletrostaticamente, tá? Eletricamente. O positivo atrai o negativo e vice-versa. O negativo atrai o positivo. A atração é mútua. Um atrai o outro atrai o um. É o famoso vem cá, meu bem, né? É brincadeira, né? É, tá? Então, o que é uma ligação iônica? É uma ligação entre dois íons, um positivo e um negativo. Aí o composto resultante, aí ele aqui, ó, o composto resultante é o que a gente chama de composto iônico. E essa ligação é forte, tá? Tanto é que esses compostos iônicos, eles são sólidos. Eles são sólidos, né? Tá? Eles são sólidos cristalinos. Na hora de escrever a fórmula, o metal fica do lado esquerdo, tal como na tabela, tá? O não metal do lado direito. Não pode escrever ClNa. O cloro primeiro e o sódio depois não, tá? É o cátion primeiro, o ânion depois. O metal do lado esquerdo, o ametal do lado direito. Aí, vamos parar por aqui. Na próxima aula, me lembrem, na aula da semana que vem, do dia 24, na próxima quarta, nós vamos retomar desse exemplo aqui, tá? Nós vamos retomar da ligação entre o magnésio e o cloro. Vocês estão vendo que tem uma diferença do exemplo acima ali? Porque o magnésio, gente, magnésio, esse elemento magnésio, ele está lá na coluna 2A. Se ele está lá na coluna 2A, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Aí, na hora que ele for ligar no cloro, a fórmula final aqui, ó, MgCl2, não vai ser a mesma do NaCl. É claro que não. Aqui foi um sódio, um cloro. Aqui foi um magnésio e 2 cloro. Nós vamos entender por que isso. Tá? Nós vamos pegar esse exemplo aí na próxima aula. Aqui o alumínio, ó. O alumínio tem 3 elétrons. O enxofre tem 6. Tem 6 elétrons. Então, a fórmula final vai dar uma fórmula lá, ó. Al2S3. Tem um motivo, tá? Então, me lembrem na próxima aula de começar aqui do caso do magnésio com cloro. Ok, gente? Magnésio com... A gente vai retomar daqui. Deixa eu só voltar aqui agora. Para lá. Onde que eu vou? Eu vou aqui. Deixa eu voltar a minha... voltou a minha câmera aqui, né? Tudo bem, gente? Tranquilo com vocês? Passou um pouquinho, tá? Mas não tem importância. Lembre-se, se possível, vão lá no Moodle, lá na apostila, vai lá no Moodle, na apostila, e faça uma leitura lá sobre ligação iônica e também sobre ligação covalente, que a semana que vem nós vamos terminar a ligação iônica, já praticamente acabou, agora é só dar exemplo, né? Nós vamos terminar a ligação iônica e já vamos falar de ligação covalente na próxima aula do dia 24. Aí, lá no dia 8, a gente vai falar de ligação metálica, né? Ok? Então, gente, um abraço para vocês. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Professor, eu tenho umas perguntas. Pode falar. Naquela tendência dos elétrons, alguns perdem e alguns ganham, né? Isso. Aí, isso é só uma tendência ou é uma regra? Não, essa tendência se confirma, tá?
não se confirma em todos os casos. Ela é mais evidente para alguns elementos químicos. Vou te dar um exemplo. O sódio, que a gente sempre usa o sódio como referência. No sódio, não há meio termo. Essa tendência, ela se confirma. O sódio, sempre que ele fizer uma ligação química, ele vai perder um elétron. Assim como o cloro. Se o cloro for ligar a um metal, pode ser o sódio, pode ser o magnésio, pode ser o cálcio, o cloro vai ganhar elétrons. Então, tem casos que são bem definidos. Agora, já outros, vai depender de quais elementos químicos vão estar ligados uns nos outros. Tá? Então, quando a gente for estudar ligação covalente, na semana que vem, você vai ver que essa tendência, ela vai criar uma situação nova. Por exemplo, se eu vou ligar o carbono lá da coluna 4A com o oxigênio lá da coluna 6A, tanto o carbono quanto o oxigênio têm tendência em ganhar elétrons. Aí a ligação não vai ser mais ligação iônica. Vai gerar um outro tipo de ligação que a gente vai aprender na próxima aula, que é a chamada ligação covalente. Percebeu? Tá? Então, essa tendência, ela vai dizer para nós se a ligação é iônica ou covalente. Se você pega dois elementos químicos muito distantes na tabela, você pega o sódio, está lá do lado esquerdo, pum, o cálcio, o magnésio, e pega o oxigênio, cloro, flúor, que estão lá do lado direito, estão muito afastados uns dos outros na tabela, aí a tendência, ela se confirma. Aqueles caras lá do lado esquerdo, sódio, potássio, lá, eles realmente vão perder, e aqueles lá do lado direito realmente vão ganhar elétrons. Agora, se a gente fizer uma ligação, por exemplo, do cloro com oxigênio, os dois estão ali juntinho na tabela, lá do lado direito. Os dois, eu vou usar uma gíria aqui, tá? Os dois são fominha por elétron. Quando a gente vai ligar dois átomos fominhas por elétrons, ou seja, que querem ganhar elétrons, a ligação não vai ser iônica mais. A ligação vai ser do tipo quê? Vai ser do tipo covalente. Tá? Então, essa tendência, ela que vai interferir. Ela que vai interferir no tipo de ligação. Se é iônica, ou se é o quê? Ou se é covalente. Não sei se eu expliquei, se deu para ficou clara a explicação? Não, deu para entender, sim. Se esses átomos perderem essa estabilidade deles, o que acontece? A metade da sua pergunta eu não entendi. Se esses átomos... perder a estabilidade, o que acontece? A tendência deles é voltar para a estabilidade. A tendência deles é alcançar a estabilidade. Então, quer ver um exemplo? Os metais. Se você faz uma barra de ferro, ali só tem átomo ferro. A tendência, você pode ver que o ferro não enferruja. O ferro enferruja, né? Então, quando o ferro enferruja, o que está acontecendo com ele? O ferro está perdendo elétrons para o oxigênio. Todo mundo sabe que a ferrugem é um óxido de ferro, né? Fe2O3. Então, quando a gente produz ferro metálico, a gente tira o ferro da estabilidade, tá? E aí vai ter em volta daquela barra de ferro, daqueles átomos do elemento ferro, vai ter um elemento químico que adora um elétron, por exemplo, o oxigênio. Aí o oxigênio vai querer retirar elétrons do ferro.
E aí o ferro, como ele tem tendência em doar elétrons, ele vai doar elétrons para o oxigênio. A tendência dele vai ser atingir a estabilidade de novo. Porque na natureza não existe ferro metálico. A gente não sai andando chutando barra de ferro natural, não. Né? O ferro na natureza ele está na forma de óxido, ligado ao oxigênio. Então, quando a gente extrai o ferro do minério, estou dando um exemplo prático, tá? E transforma ele em metal, a gente tirou a estabilidade dele. Ele passa a ficar instável. Aí a tendência é voltar para a estabilidade. A tendência é o quê? É voltar a perder elétrons. Aí ele vai perder, normalmente, na atmosfera, para o oxigênio, por exemplo, que é um elemento abundante na Terra, né? E que é um grande fominha por elétrons, né? O nosso conhecido oxigênio. Ok? Então, a tendência é voltar para a estabilidade. Entendi, obrigada. Falou, gente? Mais alguma pergunta? Podemos encerrar? Então, vamos encerrar, né? Já passamos um pouquinho do meio-dia, tá? Até a próxima aula da semana que vem, da próxima quarta-feira, tá? Bom almoço para todo mundo. Tá? Vou parar a gravação.